Fala, galera, estamos gravando. Thiago de Deus, professor de geografia aqui, para te mandar uma ideia. Dá uma olhada nesse exercício que apareceu no seu simulado aí da UEL. Nós vamos discutir as questões de geografia da sua prova. Vamos ler juntos. Essa primeira imagem mostra o globo terrestre, né? Um globo que você pode usar na sua mesa aí, né? E logo abaixo um planisfério. Esse planisfério demonstra a representação de uma superfície esférica num plano. Olha o nome, planisfério. De boa? Planeta Terra, superfície esférica representada no mapa. Planisférios de globos terrestres são representações da Terra que permitem conhecê-la em sua totalidade, indicando o domínio da espécie humana sobre o mundo. Com base no globo terrestre, no planisfério, nos conhecimentos cartográficos, considere as afirmativas a seguir. Galera, esse conteúdo aparece com muita frequência na prova da UEL. Lembrando que esse conteúdo está dentro das análises cartográficas. Normalmente, cartografia e astronomia vão andar bastante juntas, pensando em escala, projeções cartográficas, localização, orientação, movimentos do planeta Terra, questões relacionadas às estações do ano, fusos horários. Então, isso tudo a gente precisa entender para fazer uma questão como essa. Vamos lá para a alternativa número 1. Pela rede de coordenadas geográficas, com a identificação de pontos onde se cruzam paralelos e meridianos, é possível localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Meu querido, se eu te perguntar onde é que você está, você consegue falar para mim a sua cidade, o bairro onde é que você está, o nome da rua, o país, a Via Láctea. Você está na Via Láctea, doido. Mas em nenhum caso você me deu a localização exata de onde você está. Para que a gente tenha a localização exata, a gente precisa das chamadas coordenadas geográficas. São dadas pela latitude e longitude. Lembra, latitude, late. Lembra do cachorro que late assim, ó, para cima e para baixo? Agora eu permito que você pense que norte é em cima, sul é embaixo. Mas não é, tá? Late. Latitude sempre norte-sul, determinado pela linha do Equador. O Equador divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. E a latitude tem relação com os paralelos. Todo paralelo determina uma latitude. Enquanto a longitude é determinada pelos meridianos. Lembrando que a longitude sempre será leste-oeste. Pensa comigo, a palavra longitude começa com as letras L e O, leste-oeste. Beleza? Latitude varia de 0 a 90 graus norte, de 0 a 90 graus sul. A longitude de 0 a 180 leste, de 0 a 180 oeste. Então, a número 1, verdadeiro. Verdadeiro. Número 2, a medida angular. Por que nós utilizamos ângulos para determinar a latitude e longitude? Porque o planeta Terra apresenta uma superfície esférica. A medida angular de longitude varia de 0 graus em Greenwich até 180, em posição oposta ao meridiano, ao antimeridiano, que é o antimeridiano, onde se localiza a linha internacional de data. Tanto é que é importante a gente lembrar que o antimeridiano é a linha de 180, ou seja, a antípoda de Greenwich. Seria a posição contrária de Greenwich. Ali nós temos a linha de mudança de data. De um lado, você tem um dia, do outro lado, outro dia, diferença de 24 horas. Verdade também. 3. O Equador é o paralelo principal traçado. Deixa eu só recusar a chamada aqui para não atrapalhar a gente. O Equador é o paralelo principal traçado a igual distância dos polos, então ele está a 90 graus de cada polo, que divide a Terra horizontalmente em dois hemisférios. Isso se a gente considerar o norte para cima, beleza? Nem sempre o norte estará sendo representado para cima, mas se a gente considerar o norte para cima, verdade. Dois hemisférios, setentrional ao boreal, que é o norte, meridional ao austral, que é o sul. Então, verdadeiro também. Número 4. Então, até agora, verdade, verdade, verdade. Número 4. A representação da Terra, tanto pelo globo quanto pelo planisfério, permite visualizar toda a superfície terrestre de uma só vez. Não. As imagens mostraram para nós que não. Então é falso. Com a distribuição uniforme de superfícies continentais e oceânicas? Não também. Então a número 4, falsa. Nossa alternativa, letra D de dado. Beleza? 1, 2 e 3 corretas. Primeiro exercício foi
Já já a gente tem um segundo exercício. Beleza? É isso aí. Começou a gravar e tal. Vamos nessa. Tiago de Deus, mais uma vez, professor de geografia aqui, direto de Minas Gerais, para poder bater um papo contigo sobre as questões do seu simulado EL. Questão número 14, sobre hidrografia, uma das bases da geofísica aí, da nossa discussão sobre recursos hídricos. Falando de recursos hídricos, nós estamos falando da água dotada de valor econômico, beleza? Quando a gente coloca a palavra recursos, nós estamos dotando isso de valor. Então vamos embora para o exercício. Estou acompanhando aqui na tela a gravação dessa nossa conversa. Estou muito feliz de te mandar essas discussões aí, beleza? Que vocês estejam estudando bastante para a prova da UEL lá em março. Tamo junto, é nóis. Práticas de uso ineficientes no campo doméstico, industrial e agrícola e abastecimento de água potável são fenômenos correlacionados. Daí a diminuição da quantidade disponível desse recurso nos últimos anos. Desse recurso, quando a gente fala de água potável, a gente tem que tomar cuidado que a água do mundo não vai acabar. Não é essa condição que o exercício está trazendo. A gente tem que entender que para a água do mundo acabar, ela tinha que ir embora para outro planeta. O ciclo hidrológico é o mesmo, há bilhões de anos. Mas nós estamos utilizando de maneira errônea os recursos hídricos, literalmente cagando na água que a gente bebe. Literalmente. Eu falei um pouco mais baixo para não parecer tão alto aí se você estiver ouvindo esse áudio em casa, né? Mas é exatamente o que nós estamos fazendo. Então, agrotóxicos, efluentes industriais, domésticos, acabam contaminando a água. E, lógico, diminuindo, né? Destruindo parte desse recurso que está à nossa disposição. Número 1, verdade. E aí, olha só, um exercício como esse, a gente lá na discussão do primeiro exercício, a gente não fez essa análise. Agora, num exercício como esse, se a 1 é verdadeira, vamos lá, a gente já consegue excluir. A gente já consegue excluir a B e a E, já que ela não considera a 1 verdade. De 20% de chance, se subiu para 33,33% de chance de acertar o exercício. Aí agora, a gente precisa saber se a 2 for verdadeira, o exercício acabou. Se não, nós temos a 3 e a 4 para analisar. Vamos lá? Os habitantes das cidades dos países subdesenvolvidos conseguem manter um equilíbrio entre disponibilidade e consumo de água, pelo fato de suas atividades econômicas demandarem baixa utilização desses recursos. Falso pra caramba, hein? Não dá para manter esse equilíbrio aí, não. Essa não é uma realidade. Tanto é que em países subdesenvolvidos, nós teremos em grande escala a água sendo utilizada para as práticas agropecuárias. Então esse equilíbrio aí não acontece, isso é falso. Se a 2 é falsa, nós temos agora 50% de chance de acertar o exercício. A e B são as nossas possibilidades. Vamos ler a 3. Em função dos recursos hídricos economicamente aproveitáveis estarem espacialmente bem distribuídos, errado. Já foi errado. Os recursos hídricos não estão espacialmente bem distribuídos. Nós, por exemplo, podemos avaliar no Brasil a maior concentração de água doce potável disponível em rios, lagos, na Amazônia. Onde nós temos ali na região norte, basicamente, né, já que é a região onde nós temos o bioma amazônico, a menor densidade populacional. Então, não é regra que esses recursos estão bem distribuídos no território. O Brasil tem essa realidade, uma região com grande déficit, por exemplo, o sertão nordestino. Então, falso. A número 3, nós já sabemos a resposta, a letra B, a 4 está verdadeira. O racionamento e acesso insuficiente à água potável são expressões da displicência da sociedade em relação ao uso dos recursos hídricos e desdobram-se de maneira diferenciada, ao afetar, sobretudo, as classes sociais menos favorecidas. Isso é uma realidade, né? Você vai avaliar cidades como Recife, por exemplo, capital do estado de Pernambuco, os bairros mais pobres, eles vão passar ali por um déficit hídrico, um rodízio de água. Os bairros mais ricos, existe uma melhor infraestrutura, há uma melhor captação de água, poços próprios para os condomínios e edifícios. Então, há uma diferenciação aí nessa condição de racionamento. Resposta letra B. Aguarda que já já nós temos mais questões para discutir do seu simulado EL. Tamo junto.
Aham, estamos de volta. Tiago de Deus na área mais uma vez. Seu querido professor de geografia aí do seu coração, ó. Fico feliz de estar nesse esquema aqui, maluco. Vamos embora para a questão número 15 do seu simulado. Falando sobre IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é elaborado considerando-se dados sobre a longevidade, ou seja, expectativa de vida. O PIB per capita, ou renda per capita, você já deve ter ouvido falar isso, Produto Interno Bruto, dividido igualmente pela população absoluta de um país, de uma cidade, de um estado. E o grau de escolaridade. O grau de escolaridade tem relação direta, com a taxa de alfabetização, de analfabetismo, em alguns casos você vai ver esse dado também. O poder de compra está relacionado à renda per capita. Varia de 0 a 1, sendo que os valores mais próximos de 1 indicam melhores condições de vida. Sobre o assunto, considere as afirmativas. Então, quanto mais próximo de 1, melhor, quanto mais próximo de 0, pior. Lembrando que o IDH é dividido em 4 grupos, 4 quartis: baixo, médio, alto e elevado. As bibliografias mudam isso em alguns aspectos, mas a gente vai considerar 4 níveis de IDH. Beleza? Então vamos nessa. Número 1. Trata-se de um índice que oculta a qualidade de vida. Já começa falso. Por quê? Porque o IDH ele foi proposto para medir a qualidade de vida e não ocultar a qualidade de vida da população. É considerado o indicador socioeconômico mais completo por analisar vários indicadores independentes. Então, a número 1 tá falsa. Se a 1 tá falsa, velho, você já corta a B e a D. Você vai ficar com 2 opções. Você vai ficar com a C e com a E como opções. Obrigatoriamente, você sabe que a 4 é verdadeira, porque ela está na C e na E. Então, você tem que avaliar a 3. Ou seja, você tem que avaliar a 3. A 2 é verdadeira também. Vamos lá? Vamos ler a 2, só para desmistificar essa ideia? Trata-se de um índice que explica as desigualdades sociais em diferentes escalas, pois combina indicadores de desenvolvimento social, beleza? Trata-se de um índice que oculta a existência de políticas públicas voltadas à melhoria da saúde, distribuição de renda e nível de escolaridade? Não. Ele demonstra, e ao invés de ocultar, essa existência de políticas públicas voltadas para esses setores, tá? Então, falso a número 3, nós sabemos então que a resposta é a letra E. Número 4, só para confirmar, trata-se de um índice que oculta diferenças interpessoais, pois resulta de cálculos obtidos a partir de médias. Não é perfeito. Ele não consegue expressar a total realidade, mas ele se aproxima muito da avaliação da qualidade de vida. Beleza? Você estuda esse assunto dentro da população, quando você estuda ali a parte de demografia. Beleza? Tamo junto. Tem mais uma questão para a gente discutir. Já já eu tô de volta. Deixa eu interromper essa gravação aqui. Bora para nossa última questão. Questão 17 do seu simulado EL. Vamos aí fechar a análise dessas questões para te ajudar nos seus estudos. Tiago de Deus na área. Tamo junto, maluco. Bioma é conceituado no mapa como um conjunto de vida, vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudança, o que resulta em uma diversidade biológica própria. É interessante a gente falar que bioma é um conjunto de seres vivos de uma determinada região. Região, uma área que apresenta características comuns no conceito da geografia. Aí nós temos o mapa dos biomas brasileiros, bioma amazônico, né, bioma da Amazônia, bioma da Caatinga, bioma do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pampa e do Pantanal. Ou seja, perceba que nós temos 6 biomas brasileiros. Só para deixar claro, por exemplo, dentro do bioma da Mata Atlântica, está aí uma vegetação aciculifoliada, folhinhas em formato de agulha, que é a floresta da araucária, mata de araucária, que não está expressa, que está dentro do bioma da Mata Atlântica. Isso vai ajudar a gente a resolver essa questão. Com base no texto, no mapa e nos seus conhecimentos sobre o tema, assinaram as afirmativas a seguir. A Mata Atlântica e a Amazônia são exemplos de biomas florestais
em que as chamadas plantas epífitas e os cipós convivem com as demais plantas, tanto em relações simbióticas quanto em relações parasitárias, disputando as partes mais altas da floresta em busca de luz solar. Verdade, é importante a gente lembrar que epífitas, você vai lá nas bromélias, por exemplo, isso é muito comum na biologia você discutir, elas vão se apoiar em outras árvores sem necessariamente utilizar dos recursos de maneira parasitária, sem necessariamente utilizar desses recursos. Quando fala de simbiose, simbióticas, né, nós estamos falando aí de duas ou mais partes se unindo para um processo aí comum, beleza? Nesse caso, verdade, isso é uma característica de florestas tropicais. Tanto a Mata Atlântica quanto a Amazônia são consideradas florestas tropicais, beleza? São florestas úmidas, na sua grande parte latifoliadas, beleza? Então a 1 é verdadeira. 2. O bioma do Cerrado é uma formação vegetal complexa, na qual estão presentes o estrato arbóreo, que é composto em grande parte por árvores de pequena altura, troncos retorcidos e recobertos com cascas grossas. E aí uma curiosidade, essas cascas grossas são muito úteis para o período de estiagem, que durante esse período acontecem os incêndios, muitas vezes de maneira natural, a casca se queima, protege a árvore, cai no chão em forma de cinzas e serve de nutriente para o solo. Então é fundamental para o cerrado na sua condição de sobrevivência. Verdade, verdade, verdade. E é abundante vegetação herbácea, né? Um modelo savânico em que nós temos árvores esparsas, sempre de porte mais baixo, troncos retorcidos, e uma presença muito grande de gramíneas e alguns pequenos arbustos. Também nós temos vegetação arbustiva. Mas a 2 está verdadeira, bem legal. 1 e 2 verdadeira. A 3. O bioma da Mata Atlântica é composto apenas por florestas tropicais latifoliadas. Eu te falei que é mentira. Porque nós temos dentro do bioma da Mata Atlântica a mata de araucária, que é considerada uma vegetação aciculifoliada. Qual a diferença? Latifoliada, folhas grandes. Aciculifoliada, folhas em formato de agulha. Os pinheiros, basicamente. Tranquilo? Então, falso, já começa falso, beleza? E aí vai continuar falso. Nas quais predomina o extrato herbáceo? Não, predomina o extrato arbóreo, beleza? Tranquilo? Tá errado, o restinho estaria correto, beleza? Mas até aí falso, a 3 está falsa. Analisando a 1 e a 2 verdadeira e a 3 falsa, você só tem uma opção. Letra D, 1, 2 e 4 são corretas. Vamos ler a 4? O bioma da Caatinga apresenta plantas com atividade decidual. O que é isso? Plantas que perdem as folhas devido à menor oferta de água. Sabendo que a planta perde água para o meio ambiente a partir das folhas, pelo processo de evapotranspiração, muitas plantas, durante o período de estiagem, vão perder as folhas para que sua perda de água seja reduzida durante o período dessa estiagem. Então é verdade aí. Raízes profundas para buscar água durante esse período de estiagem, já que o lençol freático abaixa muito. Então, essas raízes vão buscar água nas regiões mais profundas do solo. E mecanismos de adaptação que minimizam a evapotranspiração, permitindo maior capacidade de sobrevivência em face do solo e do clima desse bioma. Verdade? Então, letra D, 1, 2 e 4. Na verdade, tinha a opção de ser a letra A, né? Mas a 4 é verdadeira. Então, 1, 2 e 4 eu já estava te dando um spoiler aí da resposta, que eu já tinha lido a questão antes. Queridos, é isso. Não se esqueçam que na região da Caatinga nós temos a presença de plantas xerófitas, ou seja, são adaptadas, né? Tem características de adaptação a ambientes secos. Beleza? Foi um enorme prazer discutir com vocês aqui, falar sobre essas questões do simulado EL. Um grande abraço. Qualquer coisa, estamos por aí. Professor Thiago de Deus. Tamo junto. Geografia, a melhor matéria. Deixa eu desligar essa gravação aqui, pra você ser feliz estudando outros conteúdos.